Marcos capítulo 10, a partir do verso 17. Marcos 10, a partir do verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: Traziam-lhe crianças, errado. Ao retornar ao seu caminho, alguém correu e ajoelhou-se diante dele, perguntando: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Tu conheces os mandamentos? Não mates, não cometes adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele replicou: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde minha juventude. Fitando-o, Jesus o amou e disse: Uma só coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele, porém, contristado com essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Então Jesus, olhando em torno, disse a seus discípulos: Como é difícil a quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Jesus, porém, continuou a dizer: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muitos espantados e diziam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus, fitando-os, disse: Aos homens é impossível, mas não a Deus, pois para Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus declarou: Em verdade vos digo que não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmã, mãe, pai, filhos ou terras, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba 100 vezes mais desde agora, neste tempo, casas, irmãos e irmãs, mãe e filhos e terras, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Este é o Evangelho do Senhor. Louvado seja o Cristo. Senhor, obrigado pela rica oportunidade, Pai, de ouvirmos a Tua palavra, de meditarmos no Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, pela vida que Tu nos deste, Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu nos constrange, dia após dia, fazendo com que os nossos erros, as nossas falhas, os nossos defeitos e tudo aquilo que é escândalo para Ti, tudo aquilo que é uma afronta para Ti, Tu tens feito com que nós venhamos abandonar dia após dia. Obrigado pelo Teu cuidado, Senhor. Obrigado por Tua misericórdia. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Ensina-nos, Senhor, segundo o poder das Tuas palavras. Não segundo as palavras de sabedoria, mas segundo o poder das Tuas palavras, para que nós possamos viver segundo o Teu querer santo, para que só Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos sentar? Quem aqui tem uma boa amizade? Um bom amigo? Bons amigos são raros. Mesmo porque amigo de verdade não é aquele que está conosco em todos os momentos de felicidade, ou até mesmo aquele que está conosco em todos os momentos de tristeza. Uma característica de um amigo de verdade é aquele que não nos deixa nas trevas.
Um amigo de verdade é aquele que tem coragem de falar as verdades ao nosso coração. É aquele que tem coragem de dizer coisa que ninguém tem coragem de dizer. Um exemplo. Um amigo de verdade, ele tem coragem de chegar para você e falar assim: rapaz, chupa um house, procura um especialista, você está com mau ar. Todo mundo fala mal de você e tal, eu sou seu amigo, eu não quero que você passe por isso. Fulana, olha, evita sair assim, você está provocando escândalo, as pessoas falam muito mal de você, eu sou sua amiga, eu não quero te ver assim. Ou seja, são pessoas que têm coragem de falar a verdade para a gente em qualquer momento, em qualquer hora, sem aquele ar de colocar na nossa cara o nosso erro e nos escrachar a ponto de nos humilhar. Mas é aquela pessoa que tem coragem de falar a verdade para mim e para vocês, fazendo com que eu e vocês venhamos a deixar as coisas erradas e fazendo as coisas certas. Um amigo de verdade que nós encontramos nessa caminhada é Jesus. Jesus é um amigo verdadeiro. Ele nunca deixa os seus andarem errante. Ele nunca deixa aqueles que o seguem fazerem coisas erradas deliberadamente, sem que ele venha ao encontro dessa pessoa e diga: meu filho, você está errado. Minha filha, você está errado. E o mais maravilhoso na pessoa de Cristo, que na maioria das vezes ele não precisa dizer que nós estamos errados. Na concepção de Calvino, quando nós encontramos com Cristo, com aquela luz tão grande, com aquele brilho tão grande, com aquela santidade tão grande, a primeira coisa que acontece conosco é perceber que em nós só existe pecaminosidade e erro, e não precisa dele falar nada, que nós estamos em pecado ou em desacertos. Vendo essa característica que existe na pessoa de Cristo, quantos de nós encontramos a Cristo verdadeiramente? Quantos de nós rotineiramente olhamos para nós e dizemos: eu sou pecador, eu sou mentiroso, eu sou falso, eu sou errada, eu sou leviana, eu sou promíscua, eu sou mentirosa? Quantos de nós, nos nossos dias, estamos tendo essa revelação e esse impacto de olhar para nós mesmos como estivéssemos olhando diante do espelho e reparando que em nós existe, na sua grande maioria, erros e defeitos que são um contraste enorme com a pessoa de Cristo? Isso está acontecendo com vocês? Sinceramente, isso está acontecendo com vocês? Observe as pessoas que encontraram a Cristo. A mulher no poço, ela não descobriu, mas ela ouviu que ela tinha 5 maridos e o último que estava com ela não era dela. Olhe Pedro, cheio da razão que ia ser morto por Cristo, que daria vida por Cristo, mas Cristo fala assim: meu filho, você vai me abandonar também. Antes que o galo cante, você vai me negar. E quantas outras pessoas, e todas as pessoas que encontraram com Cristo, que foram confrontadas no seu estilo de vida, nas suas opções e no seu modo de ser. Ou seja, quantas pessoas que encontraram a Cristo e descobriram que nelas só existe pecado. Ou será que todas essas pessoas encontraram a Cristo e são pecadoras, e nós encontramos a Cristo e não temos pecado nenhum? Quarta-feira passada nós meditamos nesse texto também. Quarta-feira passada nós vimos que esse texto é um texto interessante, que é uma abordagem incomum que Jesus sofreu. Uma petição incomum. E o interessante é que as características dessa pessoa que aborda Jesus são características de pessoas que não precisam de Deus, porque são pessoas que têm tudo nas suas mãos. Essas características: jovem, rico, importante, reverente, e uma pessoa cercada de tudo que ele quer e tudo que ele pode comprar está nas suas mãos. É o típico da pessoa contemporânea que não precisa de Deus para nada. Tudo que ele quer, ele pode comprar. Nós vimos também que esse jovem estava com o coração muito aflito, porque um questionamento, uma interrogação estava no seu coração sobre a vida eterna.
E esse jovem procurou a Jesus, porque ele sabia que em Jesus iria encontrar respostas sobre a vida eterna. Como que ele conseguiria a vida eterna? Só que, como eu falei para vocês que Jesus é o nosso melhor amigo, Jesus foi um grande estraga-prazer para esse jovem. O texto segue dizendo que o jovem pergunta para Jesus como ele vai fazer para herdar a vida eterna. Jesus continua numa linha de pensamento que para ele está tudo bem. Olha, você segue os mandamentos, citou alguns mandamentos, como nós falamos quarta-feira passada. Todos os mandamentos que Jesus cita aqui, são mandamentos que são relacionados à pessoa, não mandamentos que são relacionados a Deus. Ou seja, a prática dele para com as pessoas, ou a prática dele de não fazer mal às pessoas. Ele fala: mestre, isso eu já faço. E agora entra no versículo 21, estragando a certeza desse jovem, dizendo o seguinte: uma só coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele, porém, contristado com esta palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Uma coisa interessante que caracteriza nesse jovem é um jovem que mostra um coração cheio de barganhas. Um jovem que se mostra um praticante pelas suas palavras da lei. Senhor, pratico isso tudo desde a minha infância. Um jovem que chega diante de Jesus e se prostra, um rico, uma pessoa importante. Mas quando a palavra de Jesus pega tudo que você tem, tudo mesmo, vende, dá aos pobres e me segue, Jesus estava dizendo o seguinte: vai, pega tudo que você tem para se transformar em coisa boa para quem precisa. Ajuda os pobres. E já que você segue os mandamentos, conhece a lei, conhece a Torá, você deve ter a certeza que eu sou a revelação da lei. Me segue. E o que esse jovem fez? Mostrou que nunca praticou lei nenhuma, que não quer ajudar os pobres e muito menos quer seguir a Jesus, que é a grande revelação da lei. Ou seja, ele abriu mão de tudo que ele disse que vivia, que acreditava. E o interessante é que quando nós podemos reparar a atitude desse jovem, nós podemos olhar para os dias de hoje e olharmos a nossa realidade. Nós dizemos palavras tão bonitas, mas vivemos de forma tão diferente daquilo que vivemos. E quando eu estava meditando sobre esse texto, eu estava lembrando do meu passado e vendo como é fácil nós fazermos as coisas boas relacionadas para Deus esperando algo em troca, e não fazermos as coisas boas para Deus sem esperar algo em troca. Quando eu era mais novo, essa história eu já compartilhei com vocês. Um dia meu pai pediu para que eu fosse à padaria comprar pão. Era pela manhã. Aqui ela estava fazendo muito frio. E eu tinha há pouco tempo recebido um presente, uma jaqueta do Flamengo muito cara. E quando eu estava chegando próximo da padaria, eu vi um jovem sentado, só de bermuda, num frio. Esse jovem se tremia todo. Cada vez mais que eu me aproximava daquele jovem, eu escutava uma voz no meu coração que dizia: tira a jaqueta e dá para ele. Rapaz, mas aquilo deu um aperto no meu coração tão grande, mas um aperto no meu coração tão grande, que eu pensava: puxa vida, essa jaqueta foi tantos reais, eu ganhei de presente, eu vou dar para esse cara mal vai usar para matar o filho dele, vai sumir com essa jaqueta. Passei rápido por ele, comprei o pão e fiz que nem o sacerdote e o levita, passei ao largo na volta. Fui pelo outro lado da pista para não ceder à tentação de dar a jaqueta para aquele jovem. Fui para casa, aquilo me remoeu, mas eu consegui expulsar todas essas palavras que eram desagradáveis ao meu coração, porque aquilo não me importava de forma nenhuma, não ia trazer benefício nenhum para mim. E eu lembro que poucos dias depois, na minha igreja, onde eu congregava, foi um pastor lá fazer uma campanha de prosperidade, uma campanha muito forte. Nessa campanha eu presenciei muitas coisas interessantes. Nessa campanha meu coração ficou avivado verdadeiramente. E o interessante é que a campanha de prosperidade nas igrejas neopentecostais, ela segue um ritmo só. São 3 dias de campanhas. O primeiro dia é muita promessa. O segundo dia já vem o envelopinho passando por todo mundo, as propostas. No terceiro dia é o dia do sacrifício. A cultura da minha casa foi sempre de poupar dinheiro.
Sempre sobrava uma moedinha, um dinheirinho, a gente vai guardando no pouquinho, caixinha. Eu tinha feito uma caixinha considerável e ia guardando dinheiro já há bastante tempo. Só que a campanha foi tão forte, que eu tinha certeza da bênção, que era tão grande. Rapaz, eu peguei aquela minha caixinha, eu sei que no terceiro dia eu levei aquela caixinha e entreguei lá no altar. Mas entreguei numa satisfação tão grande, numa alegria tão grande, aquela paz reinava no meu coração. O valor foi um valor até considerado, porque eu lembro que alguns pastores auxiliares ligaram: rapaz, a bênção que Deus vai te dar vai ser grande demais. A gente abriu aqui sua caixinha, rapaz, mas que bênção, que maravilha, que coração desprendido. Eu falei: graças a Deus, glória a Deus. Mas observe, o que eu posso dar para Deus com expectativa de retorno, eu faço com o coração deliberado, porque Ele vai me responder. Mas aquilo que eu posso fazer com o pequenino do Senhor, sem ter uma perspectiva de retorno, eu tenho que tapar os meus ouvidos, porque essa voz não vem de Deus. Esse jovem disse para Jesus que cumpria a lei desde a sua infância. É um jovem que tem coragem de se prostrar diante de Jesus. É uma pessoa importante, é uma pessoa rica. Mas diante de Jesus, quando ele escuta essa frase: vende tudo que você tem, ajuda os pobres, dá tudo que você tem, praticando o amor ao próximo, matando a fome do faminto, cobrindo o frio do que está com frio, tapando a necessidade de quem está com necessidade. Deixa tudo que você tem nesse mundo, vem e me segue. A Bíblia fala que esse jovem caiu o semblante, saiu entristecido porque ele era possuidor de muitos bens. E o que eu percebo é que muitos bens compram o lugar de Jesus no coração de muitas pessoas. Mas não precisa ser muitos bens para comprar o lugar de Jesus no coração de muitas pessoas. Às vezes pode ser um esposo, que para a esposa ele é tudo, e ela deixa o próprio Cristo, deixa tudo por causa do marido dela. Às vezes pode ser a esposa, que o cara venera, adora, coloca ela no altar e ela é tudo para ele. Às vezes pode ser um carro, às vezes pode ser uma casa, às vezes pode ser um ídolo de madeira que rouba o lugar de Deus no coração, que faz uma grande propriedade e uma grande riqueza que tapa o lugar de Jesus no nosso coração. As riquezas se tornam uma miséria tão grande no nosso coração quando nós colocamos o nosso coração nas riquezas, que qualquer coisa ínfima da vida é maior do que o Senhor no nosso coração. Qualquer quantidade de milhões e muitas propriedades é muito maior do que o Senhor nas nossas vidas. E como foi uma abordagem diferente que o Senhor sofreu, essa petição de sacrifício também foi quase que única na Bíblia. Qual é a outra abordagem que acontece na Bíblia, que Deus pede para que alguém dê tudo o que ele tinha? Vocês lembram? Abraão. E olha que quando nós falamos de Abraão, nós falamos de tudo, mas não é um tudo material. Não é um tudo que eu toco e ele fica estático. É um tudo que era uma promessa. Uma promessa desde quando ele saiu do meio da sua parentela, percorreu toda uma viagem, não podendo ter filhos com sua esposa, e nele estava uma promessa que ele teria um filho. E quando Deus dá o filho para aquele homem tem tudo o que ele queria na vida dele. Ele tem aquilo que toda a tradição, toda a lei, todo o povoado queria que ele tivesse, e que se ele não tivesse, ele ia perder todas as suas coisas, dando para o empregado, que todas as pessoas concebiam e que Abraão sempre sonhou. Quando ele teve, Deus requereu dele: Abraão, pega teu filho, teu único filho, vai a um local que eu te mandarei e mata ele para mim. Olha a diferença. Abraão, filho; jovem rico, bens. Abraão não hesitou, a Bíblia diz, um minuto, não cogitou um minuto em sacrificar o seu filho. Esse jovem, por causa dos seus bens, virou as costas para o mestre.
E é tão interessante que a Bíblia diz que Abraão pega a lenha, Abraão pega todas as coisas, pega o cutelo, e o jovem vai do lado dele, e o jovem andando, o jovem pergunta: pai, aqui estão todas as coisas, cadê o animal para o sacrifício? Abraão fala assim: filho, Deus proverá para você, mas vamos continuar. Vai até o monte, prepara todas as coisas, coloca o menino no local de sacrifício, pega o cutelo, levanta o cutelo. Quando vai sacrificar o menino, se o Senhor não intervém em aquele ato, Abraão sacrificaria o próprio filho em nome de Deus e para Deus. E por isso foi imputado o nome de pai da fé, porque ele creu em Deus até a última circunstância. Agora, quando você observa um jovem pedante, mentiroso, um pseudo-religioso que chega diante de Jesus e quer barganhar com Jesus uma promessa, uma vida eterna que para ele estava tão distante, mas tão distante que míseros bens, que miseráveis bens, fez com que ele virasse as costas para o próprio mestre. Aí você começa a observar que as coisas para nós homens são diferentes para Deus, porque nós valorizamos o material e Deus pouco se importa com o material. Tanto Deus pouco se importa com o material que a lista de promessa, Deus não começa com os bens. Deus começa dizendo a sua casa, a sua família, a sua mãe, o seu irmão. Por último que ele vai falar das propriedades. Mas nós estamos apegados aos bens, ao dinheiro, ao salário, aos carros, a tudo que o dinheiro pode proporcionar para a gente. E o Senhor está atrelado, está querendo o seu coração, a sua alma. Ele quer que você se entregue por completo. Qual é a sua riqueza que está te afastando do mestre? Quais são os seus bens que ainda estão sendo maior que Jesus no seu coração? O que está te impedindo de se entregar completamente? Jesus é tudo para vocês. Será que o Senhor é tudo para vocês? Vocês teriam coragem de abrir mão de tudo por causa do Senhor? Sabe por quê? Porque quando nós olhamos nas narrativas dos encontros com o Senhor, todas as pessoas que encontraram o Senhor se desprenderam por completo de tudo que elas tinham. Elas se lançavam aos pés do Senhor. Elas não se importavam com as tradições. Elas não se importavam com seus bens. Elas não se importavam com suas famílias. Elas não se importavam com as suas próprias vidas por causa do Senhor Jesus. E quem é Jesus para que eu possa dar tanto? E quem é o Senhor para que eu possa oferecer tanto? E quem é o Senhor que pode me requerer tanto? O Senhor simplesmente é aquele que morreu por mim e por você na cruz. A tradição humana começa a ofuscar todas essas coisas. Esses dias eu estava observando um absurdo, a loucura que a religião faz com as pessoas. Estava falando do Ratzinger, que ele estava na janela do Palácio Apostólico. Você imagina, do Palácio Apostólico. O que é um palácio, irmãos? E qual foi o apóstolo de verdade que viveu num palácio? Qual foi o apóstolo de verdade que viveu em luxo? Qual foi o apóstolo de verdade que segurou em taças de ouro? Qual foi o apóstolo de verdade que se tornou político? Qual foi o apóstolo de verdade que tamanha tanta pressão, tanta loucura, tanta argumentação, tanta imprensa, tanto abafadiço, tem que abrir a mão do cargo, porque senão estoura a bomba e a reputação vai por ralo? Qual apóstolo de verdade viveu o que muitos irmãos ou pseudo-irmãos estão vivendo hoje?
Hoje não se importa mais com o Evangelho, com a vida humana, com os irmãos, com as ovelhas, com o sermão, com o louvor, com a doutrina. Hoje se importa com os carros importados. Hoje o que tem importância na igreja é o templo suntuoso. É o ar-condicionado do início ao fim. É o chão de mármore. É a oferta no final do culto. Isso eu estou dizendo do lado daqui. Agora do lado daí a avareza parece que é maior. As pessoas não vêm para cultuar, mas elas vêm para alimentar um coração que está sedento por uma vaga num concurso público. E ela não consegue entrar no culto sem falar: Senhor, me abençoa, Senhor, o TJ está aí, Senhor, a Polícia Civil está aí, Senhor, o Diabo 4 está aí, Senhor, o inferno, não sei lá de onde está aí, Senhor, me abençoa, Senhor, abre as portas. A pessoa não vem para o culto para cultuar, mas ela vem para pedir, ela vem para pedir, ela vem para pedir. A pessoa entra com o coração cheio de ganância, porque ela quer satisfazer o coração dela de todas as formas. E o problema está naquilo que nós falamos agora, que todas as pessoas que encontram Jesus são confrontadas ao ponto que a única certeza que elas são os pecadores. E essas pessoas entram na igreja e saem da igreja cheias de certeza que estão corretas, cheias de certeza que estão com vitória, cheias das certezas que vão vencer em nome do Senhor. Por quê? Porque o Senhor não está se manifestando na maioria das igrejas. Eu espero que se o seu coração entrou nessa igreja hoje, sedento por vitória, sedento por alegria, sedento por qualquer coisa, e você não pare de pedir, não pare de pedir que o Senhor esteja fazendo com que você reconheça a maior pecaminosidade no teu coração, porque se isso não estiver acontecendo, Deus não está se revelando para você. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e me segue. Jesus pode estar falando para você hoje: Deus, vai, larga aquilo lá, deixa aquilo lá, me segue. Antônio, Deus pode estar falando com você: vai, abandona esse pecado, abandona esse erro, abandona esse bem, abandona essa riqueza, me segue. Abner, abandona tudo que você tem, abandona aquela avareza, abandona os seus bens, abandona qualquer coisa que seja ídolo no seu coração e me segue. Deus pode estar falando isso comigo: Tiago, abandona o que tu tens, abandona essa avareza, abandona esse ídolo que está no seu coração e me segue. Deus pode estar falando com vocês, Jesus pode estar falando com qualquer um de nós. Será o que nós vamos fazer? Será que nós vamos ter coragem de ficar entristecidos a ponto de virarmos as costas para o Senhor e ir embora? Que triste decisão, hein, Tereza? Vai, vende tudo que tens e me segue. Verso 23. Então Jesus olhou em torno e disse aos seus discípulos: como é difícil a quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Jesus, porém, continuou a dizer: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Isso fica para a semana que vem. A impossibilidade de entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar por dentro de uma agulha, de um buraco de uma agulha, do que aquele que se apega em qualquer coisa, principalmente em riquezas, entrar no reino dos céus. Muitas pessoas ignorantes dizem que aqui é uma prefiguração de um buraco que tem no muro de Jerusalém, onde passa um camelo, mas o texto não diz isso. Aqui o Senhor está usando de exagero, um exagero a ponto de dizer que um buraco de uma agulha é um local mais fácil de passar um camelo do que um rico entrar no reino dos céus. Um buraco de uma agulha é mais fácil entrar um camelo do que qualquer pessoa que tenha o coração preso em alguma coisa material ou não material, em algum ídolo, entrar no reino dos céus. Você quer entrar no reino dos céus ou você prefere ver o caminho passar por dentro de um buraco de uma agulha? Não se apegue a nada, a nenhuma riqueza, a nenhum bem, porque a sua maior riqueza
está nos céus. Se teu coração, onde está o teu coração, está a tua riqueza. Se teu coração estiver no Evangelho, na palavra do Senhor, você não vai sair entristecido quando Ele falar contigo. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Palavra que alimenta as ovelhas. Nós não somos nada e não temos nada, Senhor. Somos incapacitados até para a nossa salvação. Mas nós acreditamos que o Senhor tudo pode, porque Tu és Deus. E em Ti está toda a graça, toda a misericórdia. Capacita-nos com fé, Senhor, com desprendimento total, Senhor, de tudo que temos. Desprendimento total de tudo que não temos, mas pensamos que temos. E faz com que o nosso coração se renda ao Senhor por completo, Pai. Nos ajuda a vivermos para Ti. Faz com que nós sejamos diferentes desse jovem. E que o que está no mundo, Senhor, não seja para nós um motivo de atração. E que o gozo da nossa vida seja somente o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.